Olá, pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo está sendo gravado porque eu estou aí numa semana bem complicada, mas eu não queria deixar de colocar esse conteúdo aqui, porque afinal de contas é algo que me atinge diretamente, muito embora eu não esteja atualmente assim no âmbito acadêmico, né? Eu continuo tentando e o que existe, na verdade, e antes eu vou me apresentar, né? Claro, eu sempre esqueço disso. Para quem não me conhece, o meu nome é Francine. Eu me formei em letras e fiz o meu mestrado e meu doutorado em estudos literários. E nas minhas pesquisas, eu lidei diretamente com os chamados estudos queer. E tive o próprio Richard Miskolci como referência no mestrado. No doutorado, eu já optei por não abordar nada dele, porque eu estava em busca de visões que fossem novas, algo que ele já não traz há bastante tempo, sem contar que eu tive uma preocupação também, porque como eu estava investigando uma parte da história LGBTI+, do Brasil, que envolvia mulheres trans e travestis, eu tinha também a preocupação de priorizar o material que fosse vindo de mulheres trans e travestis, né? Eu busquei ter essas fontes de referências, embora por ser academia, e aí é o primeiro problema quando a gente fala em saber poder, né? Essa relação estabelecida pelo Foucault, de que o próprio conhecimento, a forma como ele é instaurado e validado, ele requer você passar por aqueles autores, aquelas autoras que são um cânone, né, que formam uma espécie de cânone. E, obviamente, como cânone, eu fui diretamente para Foucault e Butler, que o próprio Richard Miskolci alega ter, né, como as suas referências de pensamento. No entanto, quando ele lança as críticas dele sobre isso que ele vai chamar, entre aspas, de políticas identitárias, o que ele revela é que ele não leu Butler direito. Ou ele não leu Butler direito, ou ele só leu até determinada página e resolveu passar a ignorar aquilo que Butler fala posteriormente. Inclusive, o Miskolci, ele coloca, né, pessoas não binárias, ele invalida as pessoas não binárias, dizendo que há uma moda nessa identificação, quando, na verdade, o que ocorre é que muitas pessoas, e aí eu me incluo nessa parte, não tinham anteriormente, uma identificação, nem com o gênero masculino, nem com o feminino. Não sabiam como identificar. E quem recorre, né, à identificação não binária são justamente essas pessoas que encontram na não binariedade uma forma de explicar quem são nesse processo de interpelação de gênero, nesse processo de dizer quem você é. E aí, o próprio Miskolci, ele se contradiz porque ele critica um suposto essencialismo nas políticas pautadas em identidades, mas aí depois ele vai dizer que se identificar, né, e que a gente deveria focar na política das diferenças, algo que Butler coloca, mas aí depois ele vai e diz que existe um modismo na identificação como não binário. Acontece que, se a crítica do indivíduo é direcionada ao essencialismo pautado nas identidades, qual é o problema de haver, hoje em dia, mais pessoas identificando a sua identidade como não binária? Uma vez que os próprios estudos queer colocam a importância da gente compreender que identidade, como é um processo de identificação, e é um processo que é determinado pelas diferenças. Então, se a gente precisa se pautar nas políticas da diferença, né, nas políticas determinadas pela diferença, a gente precisa antes compreender como se dá o processo das políticas de identidade. E a
a identidade não binária, ela vem nesse íntere de a gente entender que não é uma essência. Ela expõe justamente a ideia de que não existe uma essência do gênero. E, nesse caso, vale lembrar, inclusive, né, porque Miscouce cita Butler, né, mas depois ele diminui pessoas que são não binárias, porque é modismo, mas aí, então, ele ignora que Butler se identifica também como pessoa não binária. Então, né, já tem esse movimento aí que é problemático. Outra questão muito problemática é que, inclusive, isso é uma piada interna entre quem pesquisa os estudos queer, é que ele, né, deu uma entrevista em que ele se coloca como o título da entrevista é alguma coisa referente a voz subalternizada, tipo assim, o protagonismo da voz subalternizada, e tá lá bonita posando, homem branco loiro padrão, né, cisgênero, porque ele é cisgênero. Então, assim, muito subalterna ela. Mas isso é problemático porque justamente o que ocorre, e aí lembremos, né, já que, e aqui eu estou falando de autorias, estou usando referências justamente porque é isso que valida o nosso conhecimento. Não é a gente ser doutor, não é a gente ser laureado, não é a gente dar aula em uma universidade. O que valida o nosso conhecimento é a gente trazer as referências e embasar as nossas referências, né? Algo que, diga-se de passagem, e eu vou adentrar nisso daqui a pouco, as travestis, não apenas as travestis intelectuais, mas as travestis também que estão nas ruas, conseguem fazer bem. Mas aí, vamos voltar para o que eu estou falando sobre ser subalterno, saber subalternizado, porque a Gayatri Spivak, ela vai apontar justamente como existem intelectuais que vão suprimir a voz subalterna, alegando que falam por essas vozes, alegando que estão abrindo caminho para essas vozes, né? E aí a própria Gayatri Spivak vai concluir que o subalterno não pode falar. Então, quando o Richard Miscouce ele dá as suas entrevistas e se coloca, né, nessa posição de aliado da voz subalterna, bom, para que ele seja um aliado da voz subalterna, ele precisa deixar que essas vozes falem. Ele precisa deixar que as travestis falem, que intelectuais trans falem. E é algo que ele não tem feito, porque o modo como ele coloca o seu posicionamento, ele é o mesmo modo falacioso utilizado por muitos homens brancos que a gente tem visto, inclusive entre os progressistas, entre as esquerdas, né? É um modo falacioso de dizer que existem grupos identitários, e aí eu vou colocar sempre entre aspas, porque grupos identitários, na verdade, são os grupos de extrema-direita. Eu tenho até, quando eu vou ministrar palestras e aulas acerca das questões da identidade, eu sempre aponto isso, né? Porque a linguagem e a representação, elas importam muito. E, no caso, quando a gente está falando de grupos que são, de fato, subalternizados, que são oprimidos, que são vítimas de violências simbólicas, como essa promovida pelo Richard Miscouce no seu discurso, esses grupos, eles trazem as suas demandas, trazem as suas pautas com base nas identidades, mas não só nas identidades. As identidades, elas são uma forma, como eu disse, de identificação. Afinal de contas, para você trazer as suas demandas, dizer o que você precisa, né, no âmbito das políticas públicas, você precisa dizer primeiro quem você é. E aí, quando o indivíduo, e percebam que normalmente quem traz esse discurso são justamente pessoas em alguma medida privilegiadas. Essas pessoas vêm dizer que existe um ativismo identitário autoritário, como se esse fenômeno estivesse comprovado, sendo que ele não está. Não há qualquer
além da teoria da conspiração do politicamente correto, que começou nos anos 80, e aí depois do marxismo cultural, vocês podem ver, eu tenho diversas lives falando acerca disso, mas não existe uma pesquisa que comprove que grupos pautados em demandas em torno de suas respectivas identidades, por exemplo, feministas, pessoas negras, mulheres, pessoas trans, pessoas LGBTI+, não existe nada empírico, porque o Richard Miscosi mesmo fala, né, que é necessário você ter um embasamento e algo empírico para poder mostrar, mas não existe nenhum dado que comprove que esse tipo de movimento seja autoritário. O que nós percebemos e o que pode ser debatido, mas aí é que está a questão, né? Uma coisa é você lançar no seu livro já dizendo, já partindo do pressuposto que esses grupos são autoritários. Outra coisa é você debater algo que é referente muito mais à lógica de funcionamento das redes sociais, que é um imediatismo que, juntamente com uma lógica superficial do excesso de informações, que fazem com que muitas pessoas ajam de modo exagerado, né, porque elas querem ali reagir imediatamente, e por causa desse imediatismo, elas colocam as suas impressões, e isso aliado a essa instrumentalização das emoções. E aí eu vou falar de algo que é das vozes da minha cabeça, né, mas que eu acho que faz um pouco de sentido, é que tá todo mundo cansado, tá todo mundo exausto, tá todo mundo de saco cheio. E aí, isso especialmente é válido para pessoas que são ativistas, que estão há muitos anos no ativismo e que têm que ficar repetindo o óbvio dia após dia. E que tem que ficar ensinando o básico dia após dia. E aí, se você está nas redes sociais, alguém fala alguma bobagem, alguma besteira, e você vê, o seu emocional, ele te impulsiona a responder aquilo imediatamente, às vezes de forma superficial, às vezes de forma mais ou menos agressiva, isso é um efeito de como as redes sociais estão operando. E aí tem pessoas que são ativistas e que vão ter esse tipo de resposta mesmo. Mas não é porque elas são parte de um movimento autoritário. E aí, né, isso me lembra também um caso pelo qual eu passei. Eu terminei o meu doutorado em 2020. E desde 2020 eu tenho feito pesquisas e palestras e aulas de forma mais independente. Mas eu me lembro muito bem que quando eu estava no meu doutorado, eu fui apresentar uma parte da minha pesquisa. Eu estava iniciando ainda a minha pesquisa, estava no primeiro para o segundo ano ali do doutorado, e a base da minha pesquisa ela vem de pegar a memória travesti, a memória da resistência das travestis na história brasileira, usando essa memória coletiva travesti como uma base para o próprio movimento de resistência hoje. Porque o que eu argumento é que existe um apagamento até hoje sendo promovido por movimentos homossexuais, principalmente movimentos por parte de homens homossexuais que são protagonistas na luta LGBTI+, porque tem mais visibilidade. Então, eu argumento que é necessário que se construa uma história partindo da referência das travestis, que foram os principais focos de resistência à época, principalmente da ditadura militar, e depois, posteriormente, né, porque houve um movimento, inclusive, de extermínio das travestis. Então, eu proponho esse resgate de uma memória coletiva partindo das travestis, porque é uma falha, é uma grande lacuna que a gente tem na própria história do movimento LGBTI+ brasileiro. Sempre que a gente vai pegar os livros, a gente tem um protagonismo levado para homossexuais. E aí
as travestis, elas sempre estão ali num ponto, ou elas são confundidas, né? Porque a gente tinha mesmo esse problema conceitual. À época, até os anos 80, 90, a gente ainda via esse problema conceitual. E aí elas são colocadas assim como parte do movimento homossexual, são colocadas em segundo plano. E aí o que eu procurei fazer foi tentar trazer para o primeiro plano, né, e dar uma ênfase ao movimento das travestis. E aí eu fiz uma análise de algumas obras literárias. Como eu disse, eu sou dos estudos literários. Mas aí, uma coisa que eu fiz questão de colocar uma espécie de disclaimer. Antes da introdução da minha tese, eu coloquei lá, em primeira pessoa do singular, falando de mim, e aí me posicionando como uma pessoa que não é travesti, e aí eu também não me coloco necessariamente como uma pessoa trans, porque eu sempre brinco que eu tô naquele entrelugar entre o cis e o trans, né? Porque eu tenho muitos benefícios por conta da minha passabilidade como pessoa cisgênera. Eu não preciso chegar num local, né? Eu não chego num local e as pessoas detectam imediatamente que eu sou uma pessoa não binária. O que acontece muitas vezes é essas pessoas perguntarem: "Você é o quê?" E aí eu posso responder, né? E aí eu posso até mesmo escolher o que eu vou responder. Então eu tenho esse privilégio, e aí eu identifico esse meu privilégio e eu coloco que o meu interesse ao construir essa história partindo de fragmentos das memórias trans, é falar com as travestis, falar sobre as travestis, porque eu não posso falar pelas travestis, né, e nem pelas mulheres trans. E é aí que está a grande questão quando a gente fala, quando a gente usa a expressão lugar de fala, a gente nada mais está fazendo do que lançar o nosso lugar de sujeito na sociedade. O meu lugar de sujeito é um que não é o de uma mulher trans nem de uma travesti, que foram as vozes que eu li, né? Eu não vou falar que eu ouvi porque eu li, mas foram as vozes que eu busquei resgatar na minha pesquisa. Então, não cabe a mim falar pelas travestis, mas eu posso tentar falar sobre elas e com elas, ao lado delas. É isso que é uma política de aliança. E aí eu digo isso porque eu fui apresentar esse trabalho e eu sempre fui uma pessoa bastante crítica justamente desse apagamento promovido principalmente por homens homossexuais. Tanto é que em uma determinada parte do trabalho eu vou, né, para a origem da chamada parada gay nos Estados Unidos, e aí eu abordo como houve essa exclusão promovida pelo movimento gay da Marsha P. Johnson e da Silvia Rivera. Enfim, toda vez que eu faço essa apresentação, né, eu me coloco num posicionamento crítico desse apagamento promovido por homens cisgêneros. E nessa apresentação em específico, eu estava numa mesa que só tinha homens gays cisgêneros. E tinha também uma professora, que eu não sei qual era a orientação sexual dela, mas uma estudiosa do movimento LGBTI+. Só que, assim, pelo modo como ela falou comigo, ela soava como uma estudiosa do movimento gay. E quando eu coloquei esse ponto, eu fui execrada na mesa. E olha que eu nem estava sendo avaliada, era só uma apresentação ali, né? Eu estava só apresentando meu trabalho. E eu fui execrada na mesa. Na hora ali, não caiu a minha ficha, mas eu fui perceber isso logo depois que eu saí do evento, que há esse incômodo, esse profundo incômodo, quando a gente cutuca nessa lógica do saber-poder. Por quê? Se a gente for pensar, e aí eu falo em saber-poder, né? Vocês viram no título que eu coloquei para o vídeo, porque quem detém o conhecimento detém poder. E, historicamente,
quem deteve o conhecimento, inclusive acerca dos estudos que no passado chamavam estudos gays e lésbicos, e que hoje a gente pode chamar de estudos queer, foram homens gays cisgêneros. Historicamente, principalmente foi produzido por esses indivíduos ou pelas feministas, né, feministas radicais, lésbicas ou bissexuais. E foi daí, inclusive, parte dessas feministas foram para uma dissidência que nega as pessoas trans. Mas uma coisa nessa dinâmica do saber-poder que é certa é que as travestis nunca tiveram o poder. Porque até hoje, né, elas estão dando os seus passos para a conquista do saber no âmbito acadêmico, mas até hoje elas não têm poder na academia. Porque dá para contar nos dedos, infelizmente, quantas são as travestis doutoras professoras nas universidades. Então, quando um movimento pautado por mulheres trans, homens trans e travestis, e pessoas trans em geral, incluindo intelectuais trans, e aí eu digo intelectuais do ponto de vista mesmo oficial, com diploma, com título, né, de doutores, doutoras, doutorias. Então, quando esse movimento ele declara que o Richard Miscouce é reconhecido pelo movimento como persona non grata, esse movimento está indicando que esta pessoa não tem autoridade para falar sobre essas pessoas, né? Esse indivíduo, ele não é um aliado dos movimentos de pessoas trans. É isso que o movimento dá a entender. E aí, em resposta, eu acho que isso é o mais incômodo, a gente teve uma série de grupos se organizando, inclusive no âmbito das instituições mesmo, das universidades, grupos defendendo o professor e dizendo, né, alegando que esse professor sempre foi um aliado das causas dissidentes, mas nunca se colocou ali nessas manifestações favoráveis ao professor, não havia pessoas trans. E isso é especialmente complicado se a gente está falando do âmbito das ciências sociais, da sociologia. Afinal de contas, isso mostra também uma certa hipocrisia dessas pessoas que estão dentro da academia e que detêm um poder por conta da sua cátedra, pelo seguinte: o Miscouce, ele seria um especialista em estudos queer. Só que, quando a gente fala em queer, e esse é um termo que ele não é tão representativo assim da realidade brasileira, mas quando a gente fala em queer, que é um termo usado para poder xingar pessoas LGBTI+, em língua inglesa. Esse movimento, ele partiu das ruas nos Estados Unidos. Ele partiu das ruas para a academia e não o contrário. Então, aqui no Brasil, o que está acontecendo agora são indivíduos da academia que tomam para si o direito de falar acerca de um movimento que surgiu nas ruas dos Estados Unidos, mas que, ao mesmo tempo, rejeitam e renegam aquilo que é dito a partir das ruas brasileiras. Então, isso mostra um grande elitismo também, né? Até porque, no caso, além do Miscouce e outros colegas, eles usarem nessa ideia de cancelamento. E aí, gente, eu tenho outros vídeos aqui, vocês podem procurar. A noção de cultura do cancelamento nada mais é do que uma nova roupagem para o politicamente correto. Politicamente correto é uma teoria da conspiração cunhada por intelectuais ultraconservadores nos Estados Unidos a partir dos anos 80, tá?
E aí, se você fala que existe uma cultura de cancelamento, existe o cancelamento de alguém, você ignora a possibilidade dessa pessoa ser responsabilizada por algo. Porque quando esses movimentos, né, e as pessoas trans, intelectuais trans, estão chamando a atenção para o fato de que o Richard Miskolci está se negando a dialogar com os saberes, com a epistemologia produzida por pessoas trans, o que esses movimentos estão fazendo é responsabilizar o Richard Miskolci por tudo aquilo que ele tem falado. Ele não vai ser cancelado, tanto é que ele vai continuar dando a aula dele, vai continuar recebendo os salários e as bolsas dele, ele vai continuar sendo reconhecido como especialista naquilo que ele é. Então não existe cancelamento. E ainda mais, né, quando a gente está falando de um homem branco, aí que não existe cancelamento mesmo. Então, me incomodou muito, embora eu admito que eu demorei para poder falar, na verdade, porque eu estou com tanto trabalho e estou com tanta coisa que eu não queria me posicionar de uma forma que fosse assim, muito rápida, muito na hora, no calor do momento. Mas, ainda assim, né, eu acho necessário me posicionar aqui, porque sim, não só o Miskolci, mas outros intelectuais que no passado, né, que eles foram importantes para estabelecer, né, a possibilidade dos estudos sobre identidades, gêneros e sexualidades dissidentes, mas que agora, na medida em que há essa construção de um saber próprio pelas intelectualidades trans, essas pessoas vêm negar a construção desse saber. E aí, inclusive, o Miskolci, ele nega sistematicamente a validade do termo cisgênero. Esse termo, não só ele é válido, e aí ele diz que não há nada empírico, nenhuma pesquisa que comprove, mas há milhares de pesquisas que comprovam, tá? E esse termo ele é usado por muitos pesquisadores e pesquisadoras e pesquisadores já há algum tempo. Então, assim, se, sei lá, houve algum momento no passado em que ele não reconhecia, meu filho, você está atrasado, está na hora de, né, acordar para a vida. Mas é aí que tá, um homem branco, padrão, não precisa acordar para a vida, né? Nunca precisou. Mas, enfim, ele alega que não há uma produção empírica, vamos colocar assim, que sistematize o termo, mas há sim, é só ele pesquisar. Tem uma série de artigos. O termo cisgênero, ele é importante justamente porque quando a gente está falando das políticas da identidade, e aí eu tenho também um outro vídeo, uma outra live falando sobre essa falácia, sabe, do identitarismo. Mas quando a gente está falando dessas políticas de identidade, o que acontece é que determinadas pessoas, elas se reconhecem, elas percebem quem elas são a partir de uma ofensa, a partir de um xingamento, tá? Ou a partir de um diagnóstico médico, que pior ainda vai colocar essa pessoa como uma identidade patologizada. No passado, no século XVIII, isso acontecia com os próprios homossexuais. Hoje em dia, isso ainda tem sido uma batalha muito forte para as pessoas trans. E aí, Butler, inclusive, vai colocar como no que Elo chama de excitable speech. Inclusive, saiu uma tradução para o livro, né, chamado Discurso de Ódio, mas a tradução discurso de ódio não é boa para excitable speech. Porque excitable speech, vamos falar assim de uma forma bem literal, é um discurso excitável, é um discurso que agita a outra pessoa, seja para o bem, seja para o mal. Então, não é necessariamente um discurso de ódio. O discurso de ódio, ele é só uma parte desse excitable speech. Mas, por exemplo, quando a gente usa
esse movimento do queer, né, do termo queer, que antes ele era um xingamento, e aí um movimento nos anos 90 pegou esse termo e transformou esse termo em uma forma de resistência, a fim de que ele tivesse menos poder de fogo, vamos colocar assim. Então, esse excitable speech, ele é quando você consegue movimentar a linguagem para você movimentar também um movimento. Então, quando as pessoas trans elas fazem, né, a diferenciação de ser trans e ser cis, o que essas pessoas estão promovendo nada mais é do que essa agitação linguística. Porque quando a gente... e aí eu vou dar um exemplo até para o Miscou se conseguir entender, né? Sei lá, vai que alguém mostra esse vídeo para ele. Mas quando a gente está... uma pessoa, um garoto afeminado na escola, quando ele vai escutar aquele xingamento de viadinho, ali ele vai reconhecer uma parte da sua identidade. Seja ele homossexual ou não, ele vai reconhecer que ele é um garoto afeminado. E aí, né, essa pessoa vai se deparar justamente com essa lógica identitária, entre aspas. Da mesma forma, a criança, e aí a gente tem, né, várias pessoas negras dando esse relato para a gente, de que elas descobrem que são negras quando elas estão diante desse discurso racista, quando elas estão diante de uma ofensa de cunho racista. As pessoas, né, elas acabam, essas pessoas que são parte de identidades minoritarizadas, elas vão reconhecer quem elas são, e aí que elas vão se deparar com a sua própria identidade. E aí existem aspectos das identidades, porque a gente não é uma identidade só. Nenhuma pessoa é uma única identidade. Mas esses aspectos das identidades dissidentes, eles são sempre jogados nas nossas caras. O tempo todo eu escuto até hoje que você quer ser homem, por exemplo, porque eu não sou um padrão de feminilidade. Esse tipo de coisa é sempre jogado na nossa cara. Agora, aquilo que é tido como padrão ou universal ou universalizado, por exemplo, ser homem, porque até hoje a gente tem, inclusive na linguagem, esse sinônimo de ser humano com homem e não com mulher, né? Na própria linguagem, o próprio masculino generalista, você usar o masculino genérico para poder falar de todos, é uma amostra de como o gênero masculino não é tido como um gênero propriamente dito. O sujeito masculino ele é o universal, da mesma forma que o sujeito branco é o universal. E aí, no caso do indivíduo cisgênero, ele também é tido como o universal. Então, a identificação, ela só é colocada em cima das pessoas trans, como se trans fosse uma denominação necessária, porque essas pessoas fogem daquilo que é a norma, sendo a norma cisgênero. E aí que está a questão. Como é que você nomeia a norma, sendo que ela não tem nome, né? No caso, porque o tempo todo, quando uma pessoa é trans, ela precisa dizer que ela é trans. Mas aí a pessoa, quando ela é cis, né, vamos falar assim, eu sou uma mulher. Pronto, para aí. Ninguém vai identificá-la como cis. Então, no caso, o termo cisgênero, ele vem na forma, sim, de uma resistência e de um apontamento de que ser cisgênero também é um aspecto da identidade da pessoa. E é um aspecto da identidade da pessoa que, da mesma forma que ser heterossexual, ser branco, ser americano, o que quer que seja, né, ser estadunidense, essas coisas vão trazer benefícios para você, vão trazer privilégios para você. Então, é preciso apontar, né, esse aspecto da identidade para que a gente aponte como isso é, sim, fonte de um privilégio. Afinal de contas, até hoje, tem pessoas trans que
vão ter até infecção urinária por medo de utilizar banheiro público, cara. Então, não dá para você dizer que você, sendo uma pessoa cis, você não tem privilégio, porque você tem e você tem muitos. A começar pelo fato de você não precisar mudar o seu nome no seu registro, né? Então, ninguém nunca vai te chamar pelo nome errado. Isso, quando você está, por exemplo, num consultório médico, isso é importante, no consultório médico, no escritório de advocacia, qualquer coisa do tipo. Então, nem que seja por esse privilégio, sim, trata-se sim de um privilégio. Então, há um motivo muito importante, há um forte embasamento para o uso do termo cisgênero como forma de identificação, e eu acho que vale a questão aqui. Por que apontar a identidade cisgênera incomoda tanto as pessoas cisgêneras? Eu acho que dá para a gente fazer uma analogia com o fato de que muitas pessoas brancas se incomodam, por exemplo, quando pessoas negras falam em branquitude. Da mesma forma, quando a gente fala sobre a linguagem, a natureza não, porque não é natural, né, mas a forma machista da própria linguagem, a forma sexista da própria linguagem, da língua, porque a partir dessa lógica do masculino generalista, eu não vou entrar nessas questões aqui, procurei pela Jana Viscardi, o canal dela é maravilhoso, ela tem vários vídeos sobre isso, mas da mesma forma, quando a gente levanta a questão de ser interessante debater, porque ninguém está impondo, ainda tem isso, né? Não há imposição, por exemplo, do uso de um gênero neutro, de pronomes neutros. O que a gente está trazendo é só um debate, é só uma conversa para poder pensar nisso. Mas quando se lança essa possibilidade de haver, né, de implementar um gênero neutro na língua, o que se está fazendo é chamar a atenção para como a própria língua ela beneficia, ela prioriza o gênero masculino em determinadas ocasiões. O maior exemplo disso é o do masculino genérico, por exemplo, né? Então, e aí quando a gente vai falar, né, sobre pronomes neutros e tal, a gente percebe quem é que fica mais incomodado com isso, né? São os bonitos lá que estão formados na gramática prescritiva, filólogo que está apegado ainda a uma lógica parnasiana de uso da língua, e esquecem da sociolinguística e do que a sociolinguística vem produzindo no século XXI. E aqui o caso é o mesmo, né? Quando um sociólogo ele renega aquilo que a própria sociologia, porque a gente tem aí muitas trans e muitos trans da sociologia e de outras áreas que estão produzindo uma epistemologia que valida, não só valida, como aprofunda a importância do uso do termo cisgênero e do reconhecimento desse termo como identificador de algo determinante de privilégios, entendeu? Então, existe sim uma grande produção. Então, quando um sociólogo laureado, reconhecido, ele invalida esse tipo de conhecimento, o que ele está fazendo é se utilizar da sua cadeira, né, ali na Torre de Marfim, para dizer que falta, e ainda por cima, gente, o nível de elitismo de um discurso desse que ele teve, se não me engano foi em 2015, que perguntaram para ele num evento do SESC que era necessário, né, que se ele não achava que era necessário que pessoas trans tivessem mais voz, e ele disse que elas têm que ter voz, mas antes elas precisam ser letradas. Cara, isso é de um elitismo, assim, atroz. Porque em 2015, as próprias pessoas trans já estavam fazendo o letramento da gente, tá? E, assim, isso revela mesmo como esse cara, ele existe em uma bolha e ele está muito bem protegido. Então, ele não pode ser cancelado. O que resta ao movimento
é criticá-lo e tentar responsabilizá-lo pelas pataquadas que ele está falando. E é isso, né? Era o que eu tinha para falar. Mais uma vez, eu peço desculpas por não estar ao vivo. Talvez na próxima terça, eu também tenha que deixar um vídeo gravado, mas aí depois a gente volta à programação normal. Estarei ao vivo com vocês, mas vai sempre ter vídeo. Estou vendo formas de tentar produzir mais conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Deixa sua dedada aí para mim. Comenta aí, se você ficou até o final desse vídeo, coloca aí, ó, hashtag subalterna para mim, tá? Para indicar que você chegou ao finalzinho desse vídeo. Inscreva-se, curta, compartilhe. Tamo junto. E não se esqueçam, no dia 30, quinta-feira, eu estarei ao vivo no canal da Angela Natel para a gente poder falar sobre as estratégias de guerra informacional promovida por Israel. Pois é. Então se inscrevam também no canal da Angela Natel. Eu estarei com ela ao vivo no dia 30, sexta-feira, às 19 horas. E é isso. Um beijo. Fui!